E bora estudar a Marco Polo, essa pequena notável que está presente nas estradas mundo afora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Bora pro vídeo! Pessoal, sejam bem-vindos ao Clube Small Cap. Meu nome é Leonardo Araújo e, como falado anteriormente, hoje nós vamos estudar essa empresa, a Marco Polo, código de negociação POMO4. A fundação ocorreu em 1949, a listagem na Bolsa de Valores em 1977 e o ticker POMO4 para as ações preferenciais. Ela também possui ações ordinárias com o ticker POMO3, porém ela tem um baixo free float, então para o investidor de longo prazo, talvez as ações preferenciais sejam mais adequado. A Marco Polo atua no segmento de material rodoviário, conforme a gente vai ver daqui para frente. Por meio de investimentos constantes em design e tecnologia, a Marco Polo produz soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. O transporte coletivo de passageiros aqui representa os ônibus, que ela atua no segmento rodoviário, urbano e também em micro-ônibus. Então esse é o negócio de atuação quando a gente fala de transporte coletivo de passageiros. Atualmente, a empresa é a líder do mercado brasileiro no segmento de ônibus. Então, ela detém a maior parte do mercado aqui no Brasil, o maior market share. E também posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A Marco Polo possui fábricas nos 5 continentes. E os veículos produzidos pela essa empresa rodam nas estradas de mais de 100 países. Então, conforme a gente consegue observar, possui fábricas na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na África, na Ásia. É uma small cap com atuação global. A excelência do trabalho desenvolvido pela Marco Polo tem rendido à empresa inúmeras premiações ao longo dos anos. E também ela se transformou em uma referência mundial no encarroçamento de ônibus, com mais de 400 mil unidades produzidas. Aqui está a chave do business dessa empresa, que é o encarroçamento de ônibus. Poxa, mas como assim? Como funciona isso? Olha só. Primeiro chega o chassi já pronto para a empresa. Lembrando que esse chassi não é produzido pela Marco Polo, e sim por outras empresas, como por exemplo Scania, Mercedes-Benz, entre outros. E já vem com toda essa questão do amortecimento, do motor já instalado, do caixa de câmbio, enfim, tudo pronto. O que a Marco Polo faz? Ela faz a carroceria. Então toda essa questão do design, da produção, de tecnologia embarcado, do estofamento, tudo isso a Marco Polo faz. E por fim, o produto pronto são os ônibus que são entregues pela Marco Polo. E nós temos, como já falado, ônibus para o setor rodoviário, urbano e também micro-ônibus. Vamos agora estudar um pouco a governança da empresa. O segmento de listagem é o nível 2 da Bolsa de Valores, tag along 80% para as ações preferenciais e o free float de 66,3%. Isso novamente considerando aqui as ações preferenciais POMO4. Esses são os principais acionistas da Marco Polo. Então, olha só, a Belpart Participações detém 44,4% das ações ordinárias e 0,67% das ações preferenciais. E essa é a controladora da empresa. A Fundação Petrobras possui ali 13,76% das ações preferenciais e, em terceiro lugar, o Alaska Investimentos, detendo 16,38% das ações ordinárias e 2,8% das ações preferenciais. E depois o restante conforme segue vocês conseguem visualizar. Muito importante para o investidor saber quem está ao seu lado. Então, quem são os acionistas, os maiores acionistas dessa empresa no caso de estudo de hoje. Vamos passar ao estudo das finanças, o estudo da saúde financeira da Marco Polo. Aqui a gente consegue observar o lucro líquido reportado ao longo do período, os dividendos distribuídos e a relação payout, que é basicamente o lucro líquido dividido pelos dividendos, você tem a relação de quanto foi pago em relação ao lucro líquido. Em 2011, a empresa reportou um lucro líquido de 344 milhões, veio uma redução chegando em 2017 com 82 milhões de lucro líquido e agora no ano de 2020, 104 milhões, sendo distribuído proventos para os acionistas em 2020, o que representou 21%. Então, 21% desse lucro líquido foi distribuído em forma de proventos, juros sobre capital próprio e dividendos. Então, esta é o overview do lucro líquido ao longo do tempo da Marco Polo. Quando a gente vê agora a cotação, desde 2011 até o presente momento, a gente percebe até uma valorização dessas ações na ordem de 17%. Contudo, ela teve uma oscilação vindo do quê? Do lucro líquido reportado. Afinal de contas, a cotação no longo prazo reflete o lucro líquido reportado pela empresa.
Outra coisa muito importante que a gente consegue observar é que ali em março de 2020, onde foi o auge da pandemia, ela teve uma desvalorização muito forte das suas ações. Então a gente consegue observar que é uma empresa que está sempre ligada à questão da economia, ela é muito ligada ao setor econômico da empresa. Vamos agora estudar um pouco sobre o ROIC, que é o Return on Invested Capital. Talvez como uma referência, um ROIC acima de 10% seria o ideal. A empresa atualmente reporta um ROIC de 4%. Vamos ver aqui um pouco o histórico. Lá em 2011, o ROIC de 20% veio se reduzindo, em 2015 chegou em 5%, 2016 9% e em 2017 o menor patamar do ROIC, em 2%. Atualmente, como visto, ela está ali com um ROIC de 4% e essa é a capacidade de retorno sobre o capital, tanto dos acionistas quanto de terceiros. Como falado, um ROIC acima de 10% é algo muito saudável, muito ok, mas isso depende de setor, a gente tem que olhar com isso com maior detalhe. Agora nós vamos estudar a margem líquida. Olha só, em 2011, uma margem líquida de 10% e uma redução chegando em 2015 com 3%, uma margem líquida bem reduzida. Em 2016 voltou para 9% e aí desde 2017 até agora em 2020 ela trabalha num patamar entre 3, 4, 5% de margem líquida. Então é uma margem mais comprimida, mais apertada, mas é o setor também que ela atua, então tudo ok, a gente deve observar também com maior detalhe a margem líquida. A receita líquida da empresa ao longo do tempo. Então em 2011 ela começou com 3,3 bilhões, tendo uma redução chegando em 2016 com uma receita de 2,5 bilhões. Em 2018 e 2019 foram 4,1 bilhões e 4,3 bilhões respectivamente, e agora em 2020 com 3,5 bilhões. Essa é o histórico da receita líquida da empresa ao longo do tempo. O EBITDA, olha só, em 2011, 464 milhões foi o EBITDA da empresa. E lá em 2017, 120 milhões. Olha a redução aí ao longo do período. Tudo se refletindo, tudo se ligando ao que a gente já viu. Em 2018 e 2019, um EBITDA de 362 milhões e 338 milhões, respectivamente. E agora, no ano de 2020, 269 milhões. Esse foi o EBITDA reportado pela empresa. Um fator importantíssimo para o investidor de longo prazo é analisar a dívida líquida da empresa. Em 2011, a dívida líquida da Marco Polo representava algo em torno de 581 milhões. Em 2014 chegou em 1,2 bilhões e novamente uma redução, que é bom, chegando em 2017 em 797 milhões. Agora, no ano de 2020, foi reportada uma dívida líquida de 987 milhões. Tendo os dados da dívida líquida e do EBITDA, a gente consegue agora observar esta relação, que é a dívida líquida sobre a EBITDA. O ideal é algo em torno de abaixo de 3 vezes, o que mostra uma alavancagem controlada da empresa. Obviamente que a gente também deve estudar isso com maior detalhe. E a relação dívida líquida sobre EBITDA atual é de 3,68 vezes. O histórico mostra que lá em 2011, a dívida líquida sobre EBITDA representava 1,25, chegando em 2015 em 5,45, uma redução para 2016 ali de 2,43 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O topo ocorreu com 6,68 vezes a dívida líquida sobre EBITDA em 2017 e, como visto, atualmente em 2020, ela representa ali 3,68 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, algo que está relativamente controlado, a gente deve sempre analisar isso com maior detalhe. Vamos estudar agora o fluxo de caixa livre da Marco Polo. Em 2011, a empresa reportou 307 milhões o caixa livre dela. Em 2012, 2013 e 2014, um fluxo de caixa livre negativo. 2016, chegando em 526 milhões, reduziu novamente para 2018 em 113 milhões, 2019, 488 milhões e, por fim, em 2020, 44 milhões o caixa livre da empresa. Então, aqui a gente tem todo esse histórico representando aí o fluxo de caixa livre da Marco Polo. E, por fim, o último índice que a gente vai dar uma olhada é no índice de liquidez corrente, o que representa a capacidade da empresa de honrar com seus passivos de curto prazo. O ideal aqui é um índice de liquidez corrente acima de 1, e a empresa atualmente reporta um índice de 1,85, o que é muito legal. E reparando também em todo o seu histórico, desde 2011 a 2020, ela manteve um índice de liquidez corrente muito ok, sendo hoje em 2020, como falado, em 1,85. Para a gente completar essa análise, esse breve estudo, vamos fazer uma análise SWOT, onde vamos apresentar aqui os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e as ameaças. Cada um desses itens são as minhas premissas, mas o investidor deve utilizar a sua premissa, o que é adequado para você. Então, olha só, como ponto forte,
eu coloquei que a empresa ela é líder de mercado, tem a verticalização das suas operações e uma diversificação de produtos. Aqui lembrando, ela detém grande parte do market share no mercado brasileiro, ela tem uma estrutura verticalizada das suas operações, basicamente tudo que ela precisa para a sua fabricação das carrocerias é feito dentro da empresa, e ela tem uma diversificação de produtos, como mencionado, ônibus para o setor rodoviário, para o setor urbano e micro-ônibus. Como pontos fracos, possui algumas ineficiências operacionais e também o segmento de listagem, que é o nível 2, apresentando ações preferenciais com 80% de tag along. Talvez esses seriam alguns pontos fracos da empresa. Como oportunidades, ela tem uma expansão internacional, tem logo à frente uma renovação de frota de ônibus e também ônibus de aplicativo. Olha só, quando a gente observa os ônibus em circulação na grande maioria das cidades, observamos ônibus mais velhos. Então, vai um momento onde vai haver a necessidade dessa renovação da frota dos ônibus. Isso é uma oportunidade para a empresa. Outra questão importante são os aplicativos de transporte coletivo, onde utilizam ônibus como meio de transporte. Também uma nova oportunidade para Marco Polo. E como ameaças, já falado, a desaceleração econômica e crises podem diminuir muito o número de vendas da empresa, e isso afeta diretamente o lucro dela. Outra questão é que algumas vendas dependem das políticas governamentais, como é o caso da renovação das frotas. Então, tem toda uma questão dos municípios, estados, para a renovação dessas frotas, desses ônibus, o que pode ser uma ameaça de não vir a ser concluído e aí ela deixar de ter as vias, oportunidades de crescimento no longo prazo. Bom, somente aqui como uma opinião minha, lembrando que isso não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, se pudesse dar ali uma classificação de 5 estrelas, para Marco Polo seriam 3. Basicamente pelo segmento de listagem atual dela, também pelas ineficiências operacionais apresentadas e ainda pela questão que ela está ligada ao ciclo econômico. Ela é muito sensível à economia, então também acaba ali deixando como 3 estrelas para Marco Polo. E é isso aí, galera! Chegamos ao final de mais um breve estúdio. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe o material com outras pessoas. E nos vemos em mais um estudo. Até mais!